agradecer. Vamos pro pior do pior do pior do mundo. Qual é, na sua opinião, o pior do pior do pior? Aquele que porque eu, assim, dessa filosofia de pensamento que você está trazendo aqui, eu assino embaixo, cara, totalmente. Porque tem gente que me pergunta assim, mas qual é a dose tolerável de álcool? Qual é a dose tolerável de açúcar? E a minha pergunta para a pessoa é, qual é a dose tolerável de veneno por dia? Não, porque a gente não pode ser radical. Não, em algumas coisas a gente tem que ser radical. E se a gente for falar dos piores, qual é o pior na sua lista? O pior é a batata frita, né? Por quê? Porque por causa do óleo de cozinha. Na verdade, o óleo de cozinha é um crime mundial. Isso não deveria ser vendido de forma alguma. Já está sendo reduzido, apesar que existe uma grande venda disso ainda. O óleo de cozinha, não o óleo de soja em si, mas a forma com que ele é produzido, a refinação desse produto, a desodorização desse produto, porque o óleo é rançoso, as drogas que são colocadas dentro desse produto, drogas semelhantes à do petróleo, né? Porque a gente não para pensar, mas óleo, petróleo, são coisas quimicamente parecidas, né? Então, a hidrogenação desse óleo e a manipulação desse óleo de forma errada tem feito estrago. Mas vamos falar do óleo aqui, só queria falar sobre algo que tem dentro do óleo. Quando eu aqueço ele acima de 150 graus. Então eu vou lá fazer uma porção de batatas fritas. Lembrando que não estou falando da batata, estou falando do óleo. 150 graus ele gera acroleína. Acroleína é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina quando a pessoa liga o carro. A pessoa não para pensar, Júlio. Mas qualquer óleo gera combustão. O Dr. Boarim, que é até um médico aqui de Curitiba, um dos primeiros do Brasil, não é tão famoso na internet, mas é um dos maiores pioneiros de naturismo no Brasil, ele coloca 54 artigos científicos mostrando a acroleína e câncer. A acroleína, ela destrói as fibras elásticas. A fibra elástica é uma estrutura no nosso corpo que permite a elasticidade do tecido. Então, quer dizer, se você tiver aí com seus 30, 40 anos, você vai puxar a tua pele, ó, ela vai e volta. Se eu tenho 41, tá? Ela vai e volta, mas não volta igual a da minha filha que tem 7 anos. Quando você tiver 80 anos, ela vai e fica. 90, ela nem vai mais, é uma borracha. Isso são fibras elásticas, naturalmente, do envelhecimento, uma doença isso. Mas chega a envelhecer 20 anos mais cedo as frituras. Eu falo de coxinha, de pastel, aquele pastel de feira, que é um veneno. Né? E estou falando de uma porção de batatas fritas. E aí eu coloco aí em 360 gramas de batata frita, que é uma média de uma porção, o peso dela tem 140 gramas de óleo queimado. Então, aqui, por exemplo, esse potinho tem quantos? Tem 200 ml, tá? Bota que vai ser isso aqui de óleo queimado. Tirar aqui a propaganda aqui. Ó, isso aqui, daqui para baixo de óleo queimado. Quem consegue tomar isso? Não toma olhando, mas toma comendo sem saber. E aí tu passa pro teu filho isso, ele vai engordar, ele vai travar o metabolismo, está ingerindo uma quantidade absurda de hidrogenação, isso vai plastificar a musculatura do coração dessa pessoa. A principal causa de infarto jamais, de longe, é gordura animal. De longe, apesar que ela também não é benéfica. Tá? Gordura animal não é benéfica como se apresenta, ela tem propriedade benéfica. Não é benéfica. Por sinal, tudo tem benefício e malefício, inclusive os satanás. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Então a gente não pode ficar confundindo, lá no sul, né, chama-se não confunda bunda com funda. Porque a gordura tem ácido X, que é benéfico, e o restante que não presta. Claro que eu não vou comparar gordura animal com óleo de soja, que não existe comparação. É pior. Então, por que as pessoas estão com câncer? Uma das principais causas, não a única, é sem dúvida nenhuma o consumo de muita fritura. E nós somos um país de fritura. Eu fui fazer uma pesquisa em cálculo nutricional. Desculpa se eu estou falando muito. Tá? Absolutamente. Manda bala. Em cálculo nutricional, para entender a quantidade de caloria que tinha realmente num pote de óleo de cozinha, né? E a quantidade que eu uso de gordura, né? 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de açúcar, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, 140 gramas de óleo dá quanto? Faz o cálculo em casa aí, cara. É absurdo. Você bateu 1000 calorias numa batata frita. Porque o cálculo espectrométrico que a gente faz, que dá a ela 400 a 500 calorias, não está correto ainda. Se tu bater cálculo de peso com o que tem dentro, isso não tem como tu não emagrecer isso aí. Você vai lutar contra a balança. Você comeu óleo queimado, você está engordando, né? Você está
levando o teu coração a ser plastificado, os teus vasos sanguíneos a ficar enrijecidos, e aí tu acha que isso é brincadeira. Um pouquinho, não tem problema Não nenhum. dá nada. E até tem bonequinho de batata frita. Isso que você está falando é uma questão que às vezes a gente não para pensar, mas o nosso organismo, no processo da digestão e do equilíbrio químico, ele precisa gastar energia. Quando você consome uma comida limpa, uma comida que tem uma caloria, que você vai usar uma parte dessa caloria, mas o corpo vai aproveitar o restante, é uma coisa. Você comer um brócolis, por exemplo, tem pouca caloria, o teu corpo vai usar um tanto, outro tanto ele vai disponibilizar. Quando a gente consome uma comida tóxica, como é o caso da fritura, e eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, só para poder se equilibrar, você vai gastar muito mais caloria do que você botou para dentro e, assim, caloria ruim, que é uma caloria que você nem usa. Né? Então, batata frita é um veneno, né? Chegou o momento de você refletir, não comer e também não passar pro teu filho.